Bom dia! Como é começar o dia nessa calmaria? E eu venho aqui conversar contigo justamente porque eu sei que tu provavelmente não se permite fazer essa prática todos os dias quando tu acorda. Porque poucas pessoas fazem isso e eu me permiti na realidade fazer isso porque sabe aquela história do prego que quando o cachorro tá lá uivando, chorando, e aí pergunta, mas por que esse cachorro tá chorando desse jeito? Ah, porque tem um prego na bunda dele. E aí, mas por que ele não sai, né? Então, porque não tá doendo o suficiente, né? E essa é a questão. E eu me permiti fazer isso porque eu comecei a ter realmente resultados baseados na minha correria diária, no meu atropelamento diário. E aí é que é muito importante a gente entender o equilíbrio desse processo. Porque não adianta, às vezes, a gente chega num estado mental tão estressante que aí a gente quer largar tudo, quer ir embora, quer morar numa comunidade, quer ir para outro país, porque a gente acabou levando ao extremo a dor do prego, sendo que a gente não precisaria fazer isso. E aí ontem eu tava conversando com uma amiga minha, né? E era exatamente isso, assim, de que o quanto a gente tá no piloto automático, não tá sentindo aquela ansiedade começa a tomar conta do teu corpo, tu não sabe nem porquê, daqui a pouco tu tá no fim do dia com o coração batendo a 1000 e não entende por que tá acontecendo isso. E aí começa a acontecer todos os efeitos colaterais do processo de hoje. Então eu comecei nessa história, né, de começar a me permitir meditar todos os dias. E porque eu fiquei doente, não vou entrar em detalhes da questão, mas aí eu fui no médico e o médico começou a dizer: Débora, tu vai voltar aqui, porque eu comecei a voltar toda semana, queria mais remédio, porque não funcionava. Aí ela falou, olha, tu vai voltar aqui todo mês, vai encher o bolso das farmácias de dinheiro e não vai melhorar enquanto tu não mudar a tua alimentação. Aí a gente recebe aquele baque. Isso poderia ter sido por N motivos, né? Poderia ter sido pelo estresse do trabalho, poderia ter sido por sedentarismo, poderia ter sido pela alimentação, que foi o que ela diagnosticou, porque a minha alimentação realmente não é boa, muito boa. Eu sou vegetariana e não como vegetais. Isso é uma maravilha. Então, por isso eu comecei a ler esse livro aqui maravilhoso, tá? Que é o Cirurgia Verde. Super indico pra quem é vegetariano, pra quem não é. Que é pra gente obter uma melhora na nossa alimentação, né? Porque aqui ele fala, né? Esse autor aqui, que é o Alberto Gonçalves, ele que escreveu, né? O autor do Lugar de Médico é na Cozinha, porque ele se curou de uma doença só com a alimentação dele, né? E ele é vegetariano também. Então eu comecei a ler esse livro para ver se eu conseguiria tirar daqui a solução pro meu caso, no caso. E aí, lendo o livro, eu comecei a ler, e aí eu quis trazer aqui um trecho porque ele fala sobre
a questão das doenças mentais, que são as doenças do nosso século, que vem dessa questão dessa nossa fobia, dessa nossa vontade de ser rei do mundo, de fazer tudo ao mesmo tempo, o que gera uma ansiedade gigantesca, essa nossa mania de querer ser mais rápido do que o próprio tempo. E a ansiedade gera um monte de outras coisas, assim como a depressão, né? Então aqui ele fala sobre essa questão que é a meditação, que é algo que eu venho fazendo já há um tempo, depois que eu comecei a fazer minha terapia de floral, que eu quero contar pra vocês aqui mais ou menos como é que funciona essa terapia de floral também, e o que ela tá trazendo pra minha vida, tá? Depois eu vou contar pra vocês que é maravilhosa essa terapia também. Mas aqui nesse livro, que é o que eu vou falar hoje, sobre a meditação, dentro de tudo isso que a gente vem trabalhando, né? A meditação tá sendo algo transformador na minha vida, e a meditação desencadeou do processo da minha terapia de florais, tá? E aí aqui ele fala sobre a meditação, e eu vou ler esse trechinho que é bem curtinho aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que a meditação pode trazer pra vida de vocês. Eu tô aqui realmente pra inspirar vocês a entenderem que esse processo diário da nossa jornada de despertar, de realmente estar alinhado com o nosso self, com o nosso eu, de viver a nossa vida realmente de uma forma mais plena, mais realizada, com mais harmonia entre todos os mundos que a gente reside, do ambiente que a gente mora, do ambiente corpo que a gente vive, do ambiente mente que a gente é, do ambiente coração, né? Da nossa alma, de tudo isso. A meditação, ela tem esse poder de harmonizar. E agora eu vou ler isso aqui, não vou ficar me baseando nas minhas práticas, no que veio pra mim, mas no que está escrito aqui nesse livro maravilhoso. A meditação é comprovadamente a prática mais perfeita e mais saudável para integrar o eixo sistema nervoso central, sistema límbico, sistema autônomo. A prática diária de meditação, individual ou em grupo, é verdadeiro veículo de mudanças de estado de consciência e exige apenas um copo de água, de néctar de frutas ou um suco verde, um lugar tranquilo, um banquinho ou uma esteira. No caso, eu faço aqui onde eu estou falando contigo. A meditação, seja matinal ou vespertina, seja em silêncio absoluto ou com sons da natureza, seja acompanhado de música suave ou mantras, de música alegre ou temas elevados, é a prática mais abrangente de resultados mais impressionantes de que dispomos para alterar nosso estado de consciência e colocar nossa vida no rumo da alegria de viver. E o que é mais importante, a meditação tende a nos fazer mudar sempre para melhor. Nunca foram descritos efeitos colaterais negativos da meditação. O professor Fernando Bignardi, da Universidade Federal de São Paulo, padronizou uma prática de meditação sem o significado necessariamente religioso e aplicou na população de idosos do bairro de São Mateus, na periferia de São Paulo, em 2 ensaios realizados em 2010 e 2011. Separou-se em grupos de centenas de participantes que meditavam diariamente de outro grupo no qual os indivíduos meditavam uma vez por semana, principalmente no grupo de idosos que meditavam diariamente. A reconexão com a dimensão suprarrenal favoreceu o resgate da missão essencial da vida e possibilitou o ressurgimento da motivação. Isso foi acompanhado de reversão de doenças crônicas, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes e glaucoma, assim como dos resgates do bem-estar e da qualidade de vida. À medida que antigos projetos foram retomados e realizados, foram detectados efeitos significativos na memória e no humor, na respiração, nos intestinos, na postura, no sono, na disposição geral,
com a melhora clínica de dores e doenças crônicas. Em uma observação inédita, percebeu-se que os indivíduos estudados, em sua maioria oriundos do Nordeste do Brasil, tinham hábitos carnívoros. Em depoimento, eles informaram uma mudança espontânea nos hábitos alimentares na direção de uma dieta mais rica em cereais, verduras, legumes e frutas. Certo? Então, isso que eu vim trazer aqui para vocês um pouco dessa minha transformação durante esse meu período. É uma transformação que eu estou vivendo hoje. E eu tenho muito essa questão de querer compartilhar as coisas boas que vêm acontecendo na minha vida, para quem sabe tu poder aproveitar aí do outro lado também. Afinal de contas, a gente tem essa ferramenta maravilhosa que nos conecta, que é a internet. Então, aproveita. Um bom dia para ti. Paz, paz, paz. Eu vejo você.